Flávio, estamos ao vivo. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Que bom estar com você aqui hoje. Eu estou animado para essa aula por motivos pessoais que você vai entender logo mais. Eu prometo fazer uma aula curta, direta e objetiva, mas que tem o potencial de mudar a sua visão do emagrecimento de uma forma definitiva. Nada daquilo que eu vou ensinar aqui é marketing. É simplesmente o que eu aprendi há quase 20 anos e que me ajudou a emagrecer de uma forma muito eficiente e sem qualquer sofrimento. E olha que eu emagreci e nunca mais engordei. Tô vendo que tem gente chegando. Enquanto as pessoas estão aqui de fato se conectando, eu vou começando porque tem muita coisa para a gente conversar nessa próxima hora. Bom, antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Flávio Passos, eu trabalho com nutrição e suplementação há mais de 20 anos. Eu fundei a Pura Vida, que é hoje uma das maiores empresas de suplementação da América Latina, e hoje ela faz parte da Nestlé Health Science, que é um grupo suíço, o maior grupo de suplementação do mundo, que detém algumas das melhores marcas de suplementação, como Garden of Life, Solgar, Pure Encapsulations, Orgain e muitas outras. Hoje eu sou o fundador da Puríssima, que nós inauguramos em 2025 e que trouxe um novo e mais avançado modelo de suplementação para o nosso mercado. A Puríssima já é um sucesso e, sinceramente, isso não me surpreende. Eu passei anos pesquisando em como trazer para as pessoas um modelo que fosse mais eficiente, mais fácil e mais prático e que trouxesse melhores resultados. Um modelo que fosse mais fácil de somar na rotina do dia a dia. Mais do que isso, um modelo que oferecesse o melhor do que existe em suplementação pelo melhor custo-benefício do mercado. Isso só é possível porque desde o princípio eu desenhei a empresa para ser assim. Porque depois que eu saí da Pura Vida, eu já estava financeiramente aposentado e mais dinheiro não ia modificar a minha vida. Isso não era um incentivo para mim. Então, ao invés de criar uma fundação, eu criei a Puríssima para ser a minha forma de serviço, a minha contribuição para o mundo, a minha forma particular de agradecer a Deus por tanta coisa boa que Ele me deu. Essa aula foi criada com esse mesmo propósito. Eu tenho certeza de que você vai sentir isso até o final. Eu não tenho agenda oculta, eu estou aqui para servir, para te trazer conhecimento realista, praticável, acionável, para te dizer aquilo que realmente faz diferença e também para te informar sobre absurdos da indústria que poucos têm coragem de dizer. A aula de hoje também é sobre tudo isso e eu vou te explicar daqui a pouco. Enquanto mais gente vai chegando, deixa eu te fazer uma pergunta para você ir refletindo. Você já parou para pensar que em pleno 2026, com toda a tecnologia farmacêutica disponível, com toda a ciência da nutrição, com academias em cada esquina, com aplicativos contando cada caloria que entra no seu corpo, por que mesmo assim a obesidade no Brasil quase triplicou em menos de 20 anos? Pensa nisso por um instante. Não é falta de informação, porque tem informação até demais, na verdade está sobrando informação, tem até confusão. Também não é falta de exercício, as pessoas se exercitam mais hoje do que se exercitavam há 50 anos. Nem é falta de produtos no mercado. Tem suplemento, tem dieta, tem programa, tem coach, tem caneta emagrecedora. Então, o que é? Essa é a pergunta que eu vou responder hoje. E a resposta vai te surpreender. Para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Aproveita e me conta no chat rapidinho de onde você está assistindo. Deixa eu pegar o celular aqui para ver de onde vocês estão falando. Tem gente de Belo Horizonte, minha cidade. Divinópolis, cheio de mineiro aqui. São Paulo, Rio, Porto Alegre. Muito legal. Um copinho de água, porque já vamos começar. Antes de começar, deixa eu compartilhar mais um dado que vai entrar naquilo que eu vou contar daqui a pouco. Você sabe quanto custa, em média, 10 anos de tratamento contínuo com canetas emagrecedoras? Sim, porque as canetas emagrecedoras foram feitas para serem usadas continuamente. Quando você tira e para de usar, o efeito passa e você engorda tudo de novo. O custo é entre 240 mil e 360 mil reais. Isso é o preço da entrada de um apartamento, de uma casa, para alguns é uma aposentadoria. E sabe o que é pior? Quando a pessoa para a caneta, mais de 50% do peso volta em menos de um ano. Para sustentar o resultado, ela precisa pagar o custo mensal para o resto da vida. É um medicamento que foi feito para gerar dependência. Eu vou te mostrar nessa aula uma alternativa natural e saudável que custa uma fração disso e que, quando você atinge o seu objetivo, você simplesmente para de tomar. Sem rebote, sem dependência, sem efeito sanfona.
Para quem chegou agora, bem-vindo à Fórmula do Emagrecimento. Eu vou começar a aula daqui a 1 minuto. E antes, só para garantir que ninguém se perca, essa será a única apresentação que eu vou fazer sobre esse novo sistema de emagrecimento da Puríssima. Ao final da aula, quem estiver assistindo ao vivo vai ter acesso a uma condição de inauguração incrível que não vai se repetir. Se ainda tem alguém que você acha que deveria estar assistindo conosco e por algum motivo você não avisou, manda agora um link para essa pessoa. Quem entrar ainda nos próximos minutos, pega tudo desde o começo. Vamos juntos fazer esse conhecimento alcançar mais pessoas, porque esse é o propósito de tudo que a gente está fazendo na Puríssima. Se você está assistindo, ouvindo bem, enxergando bem, comenta eu aqui nos comentários. Tudo certo? Então beleza, vou começar. Agora, só um último pedido. Foca aqui comigo, coloca seu celular no silencioso para você não perder nenhum detalhe com distrações. Vamos falar a real? É muito ruim estar gordo. Não tem nada de positivo em estar acima do peso, só prejuízos. E isso não tem nada a ver com gordofobia. É um simples reconhecimento da verdade, provado em base científica. Até porque eu já fui gordo. Na verdade, eu fui obeso dos 13 até os 17 anos. E eu me lembro muito bem do quanto isso me incomodava. Era ruim demais ter vergonha de me olhar no espelho, de tirar minha camisa na praia. Eu fui motivo de piada, era chamado de bola branca no colégio. Como alguém pode se amar desse jeito? Mas o pior de estar gordo nem é a estética. Me acompanha aqui. Cada quilo de peso corporal acima do saudável aplica 4 quilos de carga sobre as articulações dos joelhos. O joelho não foi desenhado para essa pressão sustentada, assim como a lombar. Eu me lembro de fazer um esforço muito maior do que o necessário para simplesmente me mover, para subir uma ladeira. E por isso, qualquer esporte era um sofrimento. Tem mais. A gente não engorda somente na área do corpo que nós podemos enxergar. O fígado acumula gordura visceral e perde eficiência. Ele não consegue processar as suas funções, que ele é responsável por mais de 500 funções, e isso complica demais o equilíbrio hormonal e metabólico, assim como a imunidade. A esteatose hepática hoje atinge 1 em cada 3 adultos no mundo, e a maioria nem sabe o que é isso. Só convive com os sintomas. Aí vem a pré-diabetes. Quando nós estamos acima do peso, a insulina precisa trabalhar 3, 4, 5 vezes mais para fazer o mesmo serviço. Isso é resistência insulínica e é a antessala do diabetes tipo 2. Mas calma, fica pior. O corpo luta contra a própria gordura acumulada, numa espécie de autoimunidade, estabelecendo uma inflamação sistêmica que acelera o envelhecimento celular. Isso significa que você envelhece mais rápido, que a pele perde colágeno antes do tempo, assim como todos os tecidos do corpo se degradam. E aí vem a hipertensão. O excesso da gordura corporal força o coração a bombear sangue por uma rede vascular muito maior, com mais resistência, com paredes arteriais inflamadas. A pressão sobe e ela não sobe sozinha. Hoje no Brasil, mais da metade dos casos de hipertensão estão diretamente relacionados ao excesso de peso. Até o cérebro paga um alto preço. A obesidade está cientificamente associada ao aumento de risco para Alzheimer, depressão e declínio cognitivo precoce. E agora, o ponto que muita gente não quer encarar. A obesidade é hoje o principal fator de risco para a principal causa de morte do mundo, as doenças cardiovasculares: infarto, AVC, insuficiência cardíaca. E é também um dos principais fatores de risco para a segunda causa de morte do mundo, o câncer. Mais de 15 tipos diferentes de câncer têm a obesidade como fator de risco direto: mama, intestino, fígado, pâncreas, rim, esôfago, útero, ovário. Somando tudo, hoje a obesidade está ligada a aproximadamente 65% dos óbitos do mundo. Nada mata mais do que estar gordo. Pois é, meu amigo, minha amiga, estar acima do peso é estar doente. E isso não é a minha opinião. Existe um CID, que é um Código Internacional para a Doença da Obesidade, que infelizmente se tornou muito comum no continente americano, incluindo o Brasil. No Brasil, em 2026, 33% da população adulta vive com obesidade, 1 a cada 3 pessoas. Mas 68% dos brasileiros estão com excesso de peso. A obesidade no Brasil cresceu 118% entre 2006 e 2024. O diabetes cresceu 135% no mesmo período. Se a tendência continuar, em 2044, 3 em cada 4 brasileiros estarão acima do peso.
Em 2006, a obesidade atingia somente 11% da população adulta. Em menos de 20 anos, a obesidade no Brasil quase triplicou. Isso não é genética. O genoma humano não muda em 2 décadas. O que mudou foi outra coisa. A maioria das pessoas acredita que o problema é falta de exercício. E não é. Os anos 70 e 80 foram justamente quando a cultura fitness explodiu. As pessoas começaram a correr mais, frequentar academia, fazer aeróbica. E essa tendência só aumentou. Mesmo assim, a obesidade subiu ao mesmo tempo. O que mudou foi o que as pessoas comem. É isso mesmo. Engordar tem muito menos a ver com ser sedentário do que com o tipo e quantidade de alimento que você come. Há 5 décadas, nós vivemos na era das calorias vazias. Alimentos ultraprocessados, projetados em laboratórios para serem hiperpalatáveis, baratos e profundamente pobres em nutrição. Pão branco, refrigerante, biscoito, salgadinho, fast food, embutidos, óleos vegetais industrializados. Comida que enche o estômago, mas não nutre o organismo. Pior, comida que superestimula o paladar e que glamoriza essas calorias vazias com sabores irresistíveis. E combinações que não existem na natureza, como a associação entre açúcar e gordura, que causa uma explosão de prazer sensorial. Então, as pessoas engordam porque elas comem mais do que o organismo tem capacidade de processar. E para facilitar o seu entendimento, um exemplo concreto. 1 hora de treino firme na academia muitas vezes gasta 200, 300 calorias, coisa que você repõe com um simples pão de queijo, ou uma paçoca, ou um copo de suco de laranja. Então, para emagrecer, você precisa educar o seu corpo a ficar contente com menos comida. Ou seja, você precisa ser capaz de gerar saciedade a partir de um aporte de calorias que seja menor do que aquilo que você gasta. Eu sei que é simples, mas nem sempre o simples é fácil. E a ampla evidência demonstra que só na força de vontade é muito difícil para a grande maioria das pessoas por uma série de motivos. Isso explica o imenso sucesso das canetas emagrecedoras. Estou me referindo aos peptídeos agonistas de GLP-1, como o Ozempic e o Mounjaro, que na prática desativam a fome de forma artificial. Você simplesmente perde a atração e a vontade de comer. E funciona. É a droga para emagrecer mais bem-sucedida jamais descoberta. Nunca se emagreceu tanto, a ponto das empresas americanas de aviação terem reportado economia anual de combustível em 2025, pelo simples fato de as pessoas estarem mais leves. Só que toda solução milagrosa cobra um preço alto. E com as canetas não é diferente. Vamos aos fatos. Primeiro, a perda de peso vem com uma destruição silenciosa de massa muscular. Em estudos clínicos de 2026, em 70 semanas de uso, os pacientes perderam 10% ou mais da própria musculatura. Isso é o equivalente a 20 anos de envelhecimento muscular natural comprimidos em 1 ano e meio. E músculo não é só estética. Músculo é o tecido que sustenta seu metabolismo, que protege suas articulações, que mantém a sua postura, que regula a sua glicemia. Perder músculo é envelhecer por dentro. É perder o mais nobre tecido para a longevidade. Segundo, as deficiências nutricionais. Em um estudo americano com mais de 460 mil adultos em medicamentos GLP-1, 1 em cada 5 pessoas desenvolvem alguma deficiência nutricional severa, diagnosticada em apenas alguns meses de uso. Proteína, vitamina D, B12, ferro, magnésio, zinco. Os estoques do corpo vão sendo esvaziados enquanto a pessoa acha que está se tratando. E faz todo sentido, porque se você perde a vontade de comer, você simplesmente come menos. Só que se você come menos, você também ingere nutrientes a menos. E quando o objetivo é só emagrecer a qualquer custo, ninguém está olhando para o que está faltando. Terceiro, a dependência. Eu não sei se você percebeu isso, mas as canetas foram desenvolvidas dentro de um modelo de negócio de uso contínuo. Pensa comigo. Se a caneta resolvesse a causa do problema, o paciente tomaria por alguns meses, 6 meses, 1 ano, e seguiria a sua vida. Mas não é assim que funciona. Quando o paciente para o tratamento, pelo menos 50% do peso perdido volta em menos de 1 ano. A pressão arterial volta a subir, a glicemia volta a desregular, os benefícios se desfazem. E o paciente, vendo o corpo desmoronar de novo, faz a única coisa que parece restar: volta para a caneta. Você consegue ver o mecanismo? Não é um efeito colateral indesejado do tratamento.
É o tratamento funcionando exatamente como foi projetado para funcionar. Os laboratórios sabiam disso desde o início. Eles, inclusive, comunicaram aos investidores. Isso faz parte do plano de negócio. As canetas emagrecedoras são o sonho de qualquer indústria farmacêutica. Um medicamento que o paciente precisa tomar pelo resto da vida, sob pena de perder todo o resultado conquistado. É a perfeita definição clínica de dependência farmacológica, só que com um vocabulário melhor. Eles chamam de tratamento crônico. E aqui mora o ponto mais perverso de toda essa engenharia. Quanto mais tempo a pessoa fica usando a caneta, mais músculo ela perde, mais nutrientes ela acumula em débito, mais o organismo se desadapta e mais difícil fica parar. A cada ano de tratamento, o corpo fica mais frágil para enfrentar o mundo sem a muleta química. Quem começa a usar a caneta para emagrecer descobre, alguns anos depois, que na verdade entrou numa cela com porta giratória. E a indústria fatura todo mês para sempre. Quarto ponto são os efeitos colaterais. Náusea persistente, paralisia gástrica, pancreatite, problemas renais, degeneração da visão, rosto de Ozempic todo murcho, caído, modificado, queda de cabelo e a advertência do FDA para um risco aumentado de tumores tireoidianos. Até a Anvisa está investigando 65 mortes no Brasil associadas ao uso desses medicamentos entre 2018 e 2025. Quinto e, por fim, o custo, entre R$ 2 a R$ 3 mil por mês, para sempre, porque se parar, o peso volta. Faça as contas. Em 10 anos de tratamento, são entre R$ 240 mil e R$ 360 mil para alugar uma saciedade emprestada que nunca chega a ser sua. Eu estou fazendo essa aula para te dizer que existe outro caminho. Um caminho mais sensato e orgânico, que é gerar saciedade através de suplementos e ativos naturais. Ou seja, nada de enganar a fome, nada de desativá-la artificialmente com injeções. Simplesmente fornecer ao corpo tanta densidade nutricional que a saciedade acontece naturalmente e sem esforço. Proteína, minerais, vitaminas, enzimas, extratos botânicos, fibras. Nutrição de verdade concentrada. Elementos que o corpo usa como matéria-prima para a saúde. E que quando ele os recebe, o próprio corpo sinaliza a saciedade. É assim que funciona. Quando você, além de fornecer altíssima densidade nutritiva, adiciona um blend de fibras especiais e compostos que preenchem o volume gástrico e formam um gel de saciedade que dura horas, você não precisa bloquear a fome. Você nutriu seu corpo com baixíssimas calorias e alta densidade nutritiva. Sem agulha, sem efeito colateral, sem dependência. Com o tempo, o estômago vai se recalibrando para volumes menores. O organismo aprende a funcionar com aquilo que ele precisa de verdade. E quando o objetivo é atingido, a fórmula da saciedade pode ser descontinuada. A nutrição completa deve seguir pelo resto da vida, porque ela é a matéria-prima da saúde. Mas o emagrecimento somente quando você precisa. E o bom de tudo isso é que o resultado permanece. Esse caminho ainda torna muito mais fácil você escolher aquilo que você come, porque as compulsões desaparecem quando seu corpo está profundamente nutrido. Você sente fome na hora certa e se sacia com a quantidade certa de alimento. O nome desse confortável equilíbrio fisiológico é prosperidade nutricional. Emagrecer não deve ser visto como uma mudança rápida, uma dieta temporária, porque isso conduz a resultados temporários insustentáveis e frustrantes. O que você quer é uma transformação de estilo de vida que te permita criar e desfrutar de uma nova versão de si mesmo. Sem efeito sanfona, sem desabastecer o seu corpo de nutrientes, sem se tornar dependente de um remédio. Esse é o caminho que eu segui. Eu emagreci uma vez e nunca mais voltei a engordar. E agora, para atender aos inúmeros pedidos de muitos de vocês, a nossa equipe da Puríssima desenvolveu uma solução completa para emagrecer de forma saudável. Não é uma cápsula mágica, nem um produto único, nem uma gelatina de Monjaro, como estão vendendo por aí. É um sistema completo de nutrição e geração de saciedade com os melhores e mais saudáveis compostos disponíveis na atualidade. Ah, quanta coisa, né? Antes de continuar, vou tomar um golinho de água. Mas me conta aqui nos comentários se você está gostando da aula. Agora, a parte que muita gente está esperando. Eu vou te explicar exatamente como funciona
quanto custa e qual é a condição que eu estou abrindo hoje exclusivamente para quem está aqui ao vivo. Primeiro, o que é importante você entender? O sistema de saciedade e emagrecimento da Puríssima não é um produto que você pode comprar simplesmente separadamente. Eu vou te explicar por quê. Como eu disse durante a aula, a fome humana tem duas origens. Primeiro, a fome de volume e segundo, a fome bioquímica. Uma fórmula de saciedade isolada que simplesmente matasse o apetite, mas não entregasse uma nutrição completa por trás, resolveria só metade do problema e replicaria todos os problemas relacionados à subnutrição que eu já expliquei que acontecem com as canetas emagrecedoras. Você teria a sensação de estômago cheio, mas o corpo continuaria pedindo nutrientes que não chegaram, e aí você não tem a otimização completa da sua saúde. Pior, em algumas semanas você estaria com mais compulsão do que antes. É por isso que o sistema de emagrecimento é integrado à fórmula nutricional personalizada da Puríssima. Deixa eu te explicar como funciona na prática, passo a passo. Se você ainda não é assinante da Puríssima, o primeiro passo é entrar no site, escolher o seu plano de fórmula nutricional, preencher um questionário de saúde. A Puríssima trabalha com 3 níveis: essencial, avançado e premium. Cada um tem diferentes níveis de complexidade nutricional, conforme o seu objetivo de saúde, sua faixa etária, sua rotina e o quanto você quer investir na sua nutrição diária. Todos são incríveis. Quanto mais você investe, mais você recebe. Ao escolher o seu plano de suplementação, você passa pela anamnese da Puríssima. É um questionário detalhado que cobre todos os detalhes sobre a sua saúde, suas características, idade, sexo, sintomas, sua alimentação, seu histórico, seus objetivos. Esse é o material que a nossa equipe de profissionais de saúde usa para configurar uma fórmula que carrega o seu nome. Não é uma fórmula padronizada para todo mundo, é uma fórmula específica para o seu corpo, personalizada de acordo com todos os parâmetros que você nos informou. Essa fórmula é composta de dezenas de nutrientes e ativos em doses clínicas efetivas e divididas em 2 doses diárias. Uma pela manhã, ativadora, que prepara o seu corpo para o dia, e outra pela noite, que é relaxante e regenerativa, que apoia o reparo do organismo durante o sono. O seu uso é muito simples. Você mistura um scoop, uma colher medida, em água, leite ou iogurte, mistura e bebe. Simples. São vários sabores e a bebida é super leve e agradável. O sistema de saciedade e emagrecimento entra como um complemento. É um pequeno scoop extra que você mistura na sua fórmula da manhã e outro pequeno scoop que você mistura na sua fórmula da noite. Tudo no mesmo shake. Você não precisa preparar nada além daquilo que você já preparava. A diferença está no momento. O shake passa a ser tomado 30 minutos antes das 2 principais refeições do dia, antes do almoço e antes do jantar. Ou, se você preferir, antes do café da manhã. Isso porque o gel da saciedade se forma justamente nessa janela. Em 5 minutos depois de tomar, ele já começa a se estruturar no estômago. Em meia hora, ele está pronto para reduzir naturalmente o quanto você comeria na refeição que vem em seguida. A nutrição completa cuida daquilo que você precisa para que você possa comer menos e emagrecer com saúde. O sistema de saciedade cuida da regulação do apetite enquanto você emagrece. Os dois trabalham juntos, não funcionam separadamente. E aqui está a beleza desse desenho. Conforme o seu organismo vai recebendo aquilo que ele precisa, conforme o seu estômago vai se recalibrando para volumes menores, conforme as compulsões vão desaparecendo, você vai precisando cada vez menos do reforço de saciedade. Quando o seu objetivo for atingido, o pouch é simplesmente descontinuado. A sua fórmula nutricional segue, mantendo a densidade que sustenta o seu novo equilíbrio. Agora vamos falar de valores. Primeiro, as fórmulas nutricionais da Puríssima têm 3 níveis: essencial, avançado e premium. E o sistema de saciedade e emagrecimento, quando adicionado à sua fórmula, custa R$ 297 por mês. Para você comparar, uma caneta emagrecedora custa entre R$ 2 a R$ 3 mil por mês. Mas o sistema da Puríssima é uma fração disso, sem nenhum dos efeitos colaterais que eu detalhei nessa aula e com a vantagem fundamental de você poder descontinuar quando o objetivo for atingido. Mas, para você que está aqui comigo nessa aula, que chegou até esse ponto, que parou a sua rotina para entender o que eu estou construindo aqui, eu liberei uma condição especial. O sistema de saciedade vai sair por R$ 197. Não é um desconto de campanha, não é um gatilho de escassez, é uma forma de nós agradecermos a você que está aqui disposto a assistir esse vídeo até o fim e considerar de verdade o que está sendo entregue aqui. Enquanto essa condição estiver no ar, ela é sua. O link está logo aqui abaixo.
A fórmula nutricional da Puríssima, em qualquer um dos 3 níveis, segue os preços e políticas normais do site. E aqui eu preciso ser direto. Nossos preços são absurdamente acessíveis. E eu vou te explicar por quê. Primeiro, faça uma comparação simples. Se você for comprar separadamente, numa farmácia comum, numa loja de suplementos, todos os ativos que estão dentro de uma fórmula da Puríssima, você gastaria múltiplas vezes mais do que você paga aqui. E ainda teria que tomar dezenas de cápsulas por dia, vindas de fabricantes diferentes, sem garantia de qualidade perfeita, sem sinergia entre os componentes e sem qualquer tipo de personalização. Uma fórmula Puríssima entrega tudo isso em um único shake, saboroso e leve, manipulado para o seu corpo por uma fração do que custaria montar essa combinação por conta própria. Segundo, a Puríssima opera num modelo de negócio diferente do mercado. A maioria das marcas de suplementação que você conhece tem que pagar uma cadeia inteira de intermediários, distribuidores, varejistas, farmácias, marketplaces, às vezes até comissão para o médico que prescreve. Cada um desses atos cobra a sua margem e é você quem paga essa conta. Quando o produto chega no consumidor final, ele já passou por múltiplos aumentos. A Puríssima vende direto para você, da nossa farmácia onde produzimos um a um cada suplemento direto para sua casa, sem qualquer intermediário. Tem mais, a maioria das marcas precisa investir milhões em mídia paga, influenciadores, campanhas de marca. Esse custo também é embutido no preço final do produto. Você está pagando em cada cápsula uma fração da propaganda que você viu na televisão, da influencer que está recomendando o seu produto, mas a Puríssima cresce de forma orgânica, pela qualidade daquilo que entrega, pela confiança da comunidade que nós estamos construindo. Esse é também um custo a menos no preço final. Terceiro, nosso modelo de assinatura. Quando você se torna assinante, nós conseguimos ir além e planejar produção, comprar matérias-primas em volume, otimizar a logística. Toda essa eficiência operacional volta para você na forma de mais desconto, de um preço ainda mais acessível. Não é uma caridade, é uma engenharia de operação. E por fim, talvez o mais importante. Eu trabalho nesse setor há mais de 20 anos. Eu já fundei e vendi uma das maiores marcas de suplementação da América Latina. Eu sei exatamente quanto custa cada matéria-prima, quanto custa manipular, quanto custa entregar. Eu não criei a Puríssima para extrair o máximo do consumidor. Eu construí para entregar o melhor valor, o melhor produto possível pelo preço mais justo que nós pudéssemos alcançar. Esse é o pacto que nós estamos fazendo com você. Por isso, quando eu digo que os preços da Puríssima são absurdamente acessíveis, não é uma retórica. É a comparação real entre o que você está recebendo e o que você está pagando. Para você ter uma noção concreta, o plano essencial sai por dia por um valor menor do que muita gente gasta com um café e um pão de queijo. O plano avançado custa por dia menos do que um almoço. O plano premium, o mais completo que existe no mercado brasileiro, o estado da arte da suplementação, feito com os melhores componentes que existem no mundo hoje, custa por dia menos do que uma pizza. Tudo isso manipulado individualmente, entregue na sua casa, com a curadoria de uma equipe técnica que está há décadas estudando esse universo. Por isso eu digo e repito, não existe nada que se compare em termos de custo-benefício. Você só precisa contratar a sua fórmula personalizada e adicionar o sistema de saciedade. O sistema já vai reconhecer automaticamente a oferta nas próximas 24 horas e conceder o seu desconto. E aqui mais um detalhe que vale a pena entender. Como toda a fórmula da Puríssima é manipulada individualmente, sob medida, nós temos um número limitado de pedidos que nós conseguimos processar por dia. Nós não trabalhamos com estoque. Cada pedido vira uma fórmula específica feita a partir de ingredientes frescos retirados recentemente do vácuo. Não tem como ser mais fresco do que isso. Então, o quanto antes você fechar, mais rápido a sua fórmula entra na fila de produção. E agora, durante esse lançamento, nós já estamos recebendo centenas de pedidos. Por isso, de novo, o quanto antes você fechar, o quanto antes você começará a experimentar com esses benefícios. Para fazer o seu pedido agora mesmo, basta acessar o site purissima.com ou clicar no link que está junto desse vídeo. Antes de encerrar, eu quero responder algumas perguntas que com certeza estão na cabeça de quem está assistindo. Porque dúvida não respondida acaba virando hesitação, e hesitação vira decisão adiada. Eu tenho aqui as perguntas mais importantes que nós recebemos ao longo dos últimos dias. Primeira pergunta: funciona mesmo sem ser remédio? Sim, funciona e funciona melhor do que o remédio para a maioria das pessoas, só que funciona de um jeito diferente. O remédio age suprimindo um sintoma. Você sente menos fome porque um receptor foi bloqueado.
O sistema da Puríssima age corrigindo a causa. Você sente menos fome porque o seu corpo recebeu aquilo que ele estava pedindo e porque o estômago está com volume preenchido por fibras que formam um gel. A diferença prática é enorme. No caso do remédio, no momento que você para, a fome volta com tudo. Com o sistema da Puríssima, conforme o organismo se recalibra, a fome diminui de forma sustentável. E quando você descontinua o sistema, o resultado fica. Mais uma pergunta. É caro? Depende do que você compara. Se você comparar com uma cápsula isolada de farmácia popular, é mais caro. Mas você não está comprando uma cápsula, está contratando um sistema completo de nutrição personalizada e regulação de apetite, manipulado especificamente para o seu corpo. Agora, se você compara com canetas emagrecedoras, o sistema da Puríssima é uma fração do custo. Se você compara com o custo de não fazer nada e seguir convivendo com os problemas de saúde que vêm com o excesso de peso, aí então a conta muda completamente. Lembrando, o sistema de saciedade da Puríssima tem um preço de inauguração de R$ 197 nas próximas 24 horas. Próxima pergunta. Demora muito para fazer efeito? Não. A saciedade você vai sentir já na primeira dose. Em 5 minutos depois de tomar, o gel das fibras já começa a se formar no estômago. Em 1 hora, você está completamente saciado por horas. Você literalmente não tem nenhum interesse em comer. A perda de peso começa nas primeiras semanas, conforme você vai naturalmente comendo menos sem esforço, gerando um déficit calórico, que é assim que o corpo perde peso. A recalibração mais profunda do organismo, aquela que sustenta o resultado mesmo depois de você descontinuar, acontece ao longo de 3 a 6 meses de uso consistente. Ou seja, efeito imediato no apetite, efeito progressivo no peso, efeito duradouro na fisiologia. Lembrando, você provavelmente levou meses ou anos para engordar. Então, qualquer plano de querer emagrecer em 1 semana, 10 dias, é um exagero de expectativa. O seu corpo não é digital, ele é fisiológico, ele funciona a partir de pulsos. Quando você respeita isso, você tem os melhores resultados. Tenha a devida paciência e a devida expectativa. Mais uma pergunta. Tem algum efeito colateral? A resposta vai te deixar feliz. Os ingredientes do sistema são todos ativos naturais muito bem estudados, com altíssimo perfil de segurança. Além disso, as fibras que nós usamos não fermentam no intestino. Eles são, na verdade, certificados como FODMAP Friendly, significando que ele é tolerado até por pessoas com intestino bastante sensível. Nenhum dos ingredientes gera náusea, paralisia gástrica, perda de massa muscular, queda de cabelo ou qualquer dos efeitos que nós vimos na aula sobre as canetas. O que pode acontecer em pessoas que nunca tomaram fibras é um leve ajuste intestinal nos primeiros dias. Geralmente é uma coisa positiva. Em 1 semana, o organismo se acostuma. E como toda fórmula da Puríssima é personalizada, se você tem alguma condição específica, isso também é considerado na nossa manipulação. Quinta pergunta. Essa é uma das perguntas mais importantes dessa aula. Então vou responder com cuidado, porque o tema merece. Primeiro, a decisão de interromper qualquer medicamento prescrito é uma decisão clínica. Ela deve ser tomada junto com o seu médico. Eu não vou te orientar a parar a caneta por conta própria. O que eu posso fazer é te explicar como o sistema da Puríssima se encaixa na sua jornada, esteja você no início, no meio ou no fim do uso das canetas, ou considerando usá-las. Primeiro cenário, você já usa a caneta e quer continuar usando, pelo menos por enquanto. Nesse caso, o sistema da Puríssima entra para resolver os problemas que a caneta gera, mas que ela mesma não trata. Como nós vimos na aula, 1 em cada 5 usuários de caneta desenvolve deficiência nutricional diagnosticada em 12 meses. Vitamina D, B12, ferro, magnésio, zinco, proteína. O corpo vai sendo esvaziado enquanto a balança baixa. A fórmula nutricional da Puríssima foi desenhada para entregar justamente esses nutrientes que faltam, em doses clínicas efetivas. Ou seja, enquanto você está em tratamento com a caneta, a Puríssima funciona como o suporte nutricional que o seu médico provavelmente não está fornecendo. E muitos clientes que fazem uso da caneta nos relatam que quando começaram a tomar a Puríssima junto com a caneta, perceberam mais energia, menos queda de cabelo, menos sensação de fragilidade muscular e até mais saciedade. Porque o organismo finalmente está recebendo o que a supressão do apetite deixou de entregar pela alimentação. Segundo cenário, você usa a caneta e está pensando em parar. Esse é o cenário mais delicado e é onde o sistema da Puríssima faz mais diferença. Como nós mostramos na aula, mais de 50% do peso volta em 1 ano depois que você para com a caneta. E o motivo é claro, o corpo está com débito nutricional acumulado e com fome bioquímica acionada. Quando a supressão artificial que a caneta provoca sai de cena, a fome volta com violência.
A maneira mais inteligente de descontinuar uma caneta é fazer essa transição gradual com nutrição completa e regulação natural do apetite simultaneamente. A Puríssima entra exatamente nesse papel. A fórmula nutricional reabastece o organismo. O sistema de saciedade preenche os receptores de volume e regula a glicemia. Então, quando você decidir, junto com seu médico, reduzir a dose ou descontinuar a caneta, o seu corpo estará nutrido, recalibrado, saciado, mesmo sem a caneta, e com as ferramentas fisiológicas para sustentar o resultado. Isso não é uma mágica e nem é uma promessa vazia. É bioquímica trabalhando do lado certo da equação. Terceiro cenário, você nunca usou a caneta, mas está considerando. Se você está aqui hoje e ainda não começou, eu te peço uma coisa. Experimente o caminho da nutrição e da saciedade natural por 3 a 6 meses antes de considerar uma caneta. Não porque eu seja contra o medicamento, eu sou contra atalho mal explicado. A maioria das pessoas que descobre o que é prosperidade nutricional, na prática, simplesmente não precisa da caneta. O corpo se regula, o apetite encontra seu ponto do equilíbrio e o emagrecimento acontece de forma sustentada e natural. E se depois de 6 meses você sentir que precisa de algo mais, você vai tomar essa decisão com o organismo nutrido. O resumo é, para todos os 3 cenários, a Puríssima é compatível com qualquer estágio dessa jornada. Você pode usar junto, você pode usar como ponte para sair, você pode usar como um caminho principal sem nunca precisar da caneta. A decisão sobre a caneta é que é do seu médico. O nosso papel é garantir que, escolhendo qualquer caminho, o seu corpo não saia perdendo. Última pergunta. E se eu já sou cliente assinante da Puríssima? Como eu faço para adicionar o sistema? Se você já é assinante, é ainda mais simples. Você vai entrar no painel do cliente, no site da Puríssima, e vai solicitar o acréscimo do sistema de saciedade diretamente lá. A solicitação vai entrar automaticamente na sua próxima manipulação e o sistema vem incluído na sua próxima remessa, junto com a sua fórmula personalizada que você já recebe. Nós vamos enviar um e-mail para você que é assinante com o link para você ir direto para o painel do cliente, já para facilitar o acesso a essa opção. Você não precisa cancelar, refazer, nem reconfigurar nada. É só marcar a opção, confirmar e pronto. Mais uma vez, a condição de inauguração com 33% de desconto, R$ 197 ao invés de R$ 297, vale para você também, desde que a solicitação seja feita nas próximas 24 horas. Então, se você já é cliente da Puríssima e quer começar agora, é só entrar no painel e adicionar. Muito bem, meus amigos, eu poderia ficar aqui respondendo perguntas a noite toda, e talvez a gente faça isso mais tarde pelo Instagram, mas o ponto é o seguinte: você está aqui hoje porque alguma coisa sobre o seu peso, sobre a sua saúde, sobre o seu corpo te incomoda. Senão você não teria investido todo esse tempo comigo, me ouvindo. Eu entendo o lugar que você está porque eu já estive aí. E o que eu ensinei aqui hoje é exatamente aquilo que eu fiz para alcançar resultados que duraram ao longo de toda a minha vida. Eu não estou te oferecendo uma solução milagrosa, estou te oferecendo um caminho legítimo, honesto, sustentado pela ciência, que traz resultado real, zero dependência e por uma fração daquilo que o mercado convencional cobra. O caminho de quem decide hoje começa em puríssima.com. Obrigado por ter ficado até aqui, por ter prestado atenção, por ter levado o assunto a sério. Se essa aula fez sentido para você, manda para uma pessoa que precisa ver isso também. Clica no link e compartilha. Pode ser a informação mais importante que ela vai receber esse mês. Desfrute da Puríssima que nós criamos com tanto amor, excelência e cuidado para você. Um forte abraço e ótima noite.